Olá, saudações, caros alunos que seguem acompanhando o tópico lógica proposicional. Bom, então, se tu chegou a esta aula, eu quero recordar, tu já deve ter assistido às anteriores, tá? Aqui, claro, muito fortemente, cada tópico que eu leciono para vocês, ele traz uma carga de pré-requisito bem evidente do que a gente viu anteriormente, tá? Então, assiste essa aula somente depois de ter assistido já as aulas anteriores de raciocínio lógico, lógica proposicional. Então, meus caros, nós chegamos aqui ao tópico tabelas de verdade, tá? O que são tabelas de verdade? Ou podemos também aqui usar a palavra composta com hífen tabelas verdade, como me viu aqui destacar, certo? Depois que tu na aula anterior pôde estudar sobre as variáveis proposicionais e os conectivos lógicos e saber que eu posso atribuir valor lógico de verdadeiro ou falso para uma proposição e que eu posso combinar proposições por conectivos lógicos, há várias situações de problemas que a gente acaba vivenciando em raciocínio lógico, em lógica proposicional, com combinações de proposições em que uma maneira de se organizar sobre as possibilidades de ter duas ou mais proposições recebendo valor lógico verdadeiro ou falso, elas ficariam muito mais claras para a gente, tá? Muito mais fáceis de analisar se eu distribuísse as possibilidades de verdadeiro ou falso para duas ou mais proposições combinadas por meio de uma tabela de verdade. Se eu tenho uma proposição só, P, por exemplo, ela tem duas possibilidades de receber valor lógico. Ou é verdadeira ou é falsa, tal proposição. Mas se eu tenho duas proposições combinadas, quais são as possibilidades de verdadeiro e falso que eu tenho para as duas? Eu posso ter V e V, ambas verdadeiras. Eu posso ter F e F, ambas falsas. Ou eu posso ter alternâncias. A primeira é verdadeira, a segunda falsa. Ou a primeira falsa e a segunda verdadeira. Tá? E aí você percebe que eu teria 4 possibilidades. E não só duas quando tem uma proposição só. Mas com duas proposições eu teria até 4 possibilidades de valores lógicos combinados entre as duas. E aí quando você abre uma escrita, um rascunho teu, colocando essas possibilidades de V ou F para combinação de proposições, então tu monta a tabela de verdade. E para tu enxergar as possibilidades de verdadeiro e falso para a combinação de proposições, é indispensável, meus caros, ter uma tabela de verdade. É como ele põe aqui pra gente, o autor deste material, que fui eu. Eu mesmo que escrevi isso aqui outrora. As tabelas de verdade, tá? Ou as tabelas verdade, na resolução de problemas que não são triviais, isto é, não são tão diretos, tranquilos de responder, tá? Elas serão ferramentas, as tabelas verdade, inestimáveis, indispensáveis na busca pela solução de certo problema que se apresente diante de nós, ok? E aí vamos avançar e vamos ver estas tabelas verdade, essas tabelas de verdade, tá? Partindo de uma situação em que eu tenho apenas uma proposição. Ora, se eu tenho uma proposição apenas, P, quais são os valores lógicos possíveis que uma proposição pode ter? Pode receber como atribuição? Ou ela é verdadeira, V, ou ela é falsa. Se eu nego a proposição P, tenho só um aqui no caso, tá? Se eu nego, barra horizontal com um pequeno tracinho à direita para baixo na barra horizontal, indica negação, ou tio, lembra da aula anterior? É um conectivo lógico. Então, quando eu nego uma proposição P, e já tinha anteriormente estabelecido no meu rascunho que P pode ser V ou F, se eu nego P, então eu tenho numa primeira possibilidade, antes se podia ser V, agora é F. A negação de verdadeiro é falso. E a negação de falso? Verdadeiro. Então, se P eu atribuo como possibilidades de valor lógico, primeiro, podendo ser verdadeiro,
ou depois podendo ser falso, tá nesta ordem, e eu vou analisar e ver se é verdadeiro ou falso, ao negar P, então eu estaria computando possibilidades de verdadeiro ou falso para não P, para P negado, como F ou V, tá? O que traz o contrário da primeira lista de possibilidades para P. Se a primeira lista de possibilidades para P é ele ser V ou F, o não P será ele ser F ou V, tá? Negando aí. E lembre que a negação verdadeira é falso e a negação de falso verdadeiro, que é o oposto. Negar é tomar o oposto. Mas isso aqui, pessoal, a tabela número 1 da negação, ela não é aquela que vai nos dar mais gosto por computar as possibilidades. Porque é algo bem tranquilo aqui de ver. Quando tem uma proposição P, ou qualquer proposição, eu só tenho duas possibilidades para ela. Negar é pegar o que eu tenho de possibilidades, de valor lógico, e escrever de forma oposta. Mas nós começaremos a ter uma maior atribuição de raciocínio quando eu passar a combinar proposições. Aí observa aqui a tabela 3, a tabela da disjunção. Opa, disjunção, qual conectivo? Ou. É o nosso Vzinho aqui, ó, entre as proposições. Então, aqui se eu tenho duas proposições combinadas, P e Q são combinadas por uma disjunção, antes de combiná-las como disjunção, isto é, vendo o que pode acontecer quando eu combino uma proposição P com uma Q por uma disjunção, vendo o que pode acontecer, primeiro passo, você tem que listar para P e listar para Q quais as possibilidades de valor lógico atribuído para cada uma. Veja, se eu tenho duas proposições, tá? Agora que são combinadas, eu não terei mais apenas duas possibilidades para P, V ou F, e acabo, e nem duas apenas para Q. Porque agora a minha contagem é a contagem em dupla. Bom, se eu tenho proposição P e proposição Q, que possibilidade pode ocorrer para ambas quando eu analiso as duas? Bom, ambas podem ser verdadeiras. Ou uma pode ser verdadeira, a outra falsa. Ou uma pode ser falsa, a outra verdadeira, ou ambas falsas. Então você percebe que quando eu tenho duas proposições, estarei combinando por algum conectivo lógico, eu tenho uma, duas, três, quatro combinações de valor lógico. Ambas sendo verdadeiras, ou ambas sendo falsas, ou as alternâncias. Uma verdadeira, outra falsa, uma falsa, outra verdadeira. Se por acaso eu tivesse três proposições, proposição P, Q e R, por exemplo, eu teria aquela combinação em que todas seriam verdadeiras, como possibilidade, teria aquela em que todas seriam falsas, mas eu teria as alternâncias. Uma primeira V, as outras duas F e F, depois a primeira F, as outras duas VV, e assim ia contando. E vocês veriam que no caso de ter três proposições, nós teríamos 8 combinações, tá? E essa ideia de contagem, ela é bem comum lá, advinda do princípio fundamental de contagem. Para cada possibilidade que eu conte em uma proposição, para saber o total de combinações, eu multiplico as possibilidades. Bom, para uma proposição, eu só tenho duas possibilidades de valor lógico para ela: ser verdadeira ou ser falsa. Para outra, que duas possibilidades: ser verdadeira ou falsa. E para uma terceira, ser verdadeira ou falsa. Então, para cada uma, duas possibilidades. Ao todo, 2 vezes 2 vezes 2, 8 possibilidades. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Duas proposições. Para cada uma, duas possibilidades. 2 vezes 2, 4 possibilidades juntando as duas proposições. Que foi o que aconteceu aqui. Tá? Então, de novo, quando eu vou juntar, fique bem atento a isso. Duas proposições, para combiná-las, primeiro eu escrevo uma coluna para a primeira, uma coluna para a segunda. E se eu tenho duas proposições, eu terei 4 combinações de V ou F para ambas, juntando as duas. VV para as duas é uma possibilidade. FF para as duas é outra possibilidade. E as alternâncias, VF para uma e outra, ou FV para uma e outra na mesma ordem. Tá? E depois que eu faço essa lista com as possibilidades combinadas, juntando as duas proposições, bem como P e Q,
Aí, minha última coluna sempre é aquela em que eu estou combinando. Depois que eu listei aqui, ó, as possibilidades para uma e para outra, e que gera, portanto, as combinações com as duas juntas, certo? E aí, só para concluir essa explicação inicial, pessoal, note a estrutura de ordenação, ó, em cada coluna PQ, tá? Então, quando eu vou combinar valores lógicos de P com Q, antes de fazer isso, na hora que eu for listar a combinação de possibilidades para P e Q, lembre, você pode se organizar como aqui a gente se organiza, como autores na área de lógica se organizam. Se são duas proposições, eu tenho 4 possibilidades. Então, na primeira coluna, você coloca metade das linhas possíveis para P, como V, e a outra metade como F. E na linha, ou na coluna, a partir das linhas em que você alterna VF, 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 VF. Percebe? Quando você faz isso, você, tendo duas proposições, consegue combinar as 4 possibilidades, juntando as duas para receberem valor lógico. Ok? E aí vamos agora fazer a disjunção com P e Q. Tá? Na primeira linha, quando eu tenho P ou Q, eu estou fazendo V ou V. Algo verdadeiro ou verdadeiro, ao fim é verdadeiro. Ok? Algo verdadeiro ou falso, ao fim é verdadeiro. Porque sua busca é pela verdade, sempre. Então, se eu tenho V ou F, aqui ó, combinando P com Q pelo ou, pela disjunção. E aí se eu tenho aqui ó, V ou F, resposta V. F ou V, algo é falso ou verdadeiro? Minha resposta vai ser V, porque eu sempre busco a verdade. E se algo é uma coisa ou outra, o que vai prevalecer, evidentemente, é a verdade. E por fim, ó, se eu tenho P como F, bem como Q como F, e faço aqui agora, ó, F ou F, não tem outra saída. Se eu posso ter algo falso ou falso, na hora que eu junto os dois, no ou, na disjunção, isso só pode ser falso, porque não tinha a opção verdadeiro aí em nenhum momento. Era F ou F. Ok? Então, no ou, guarde isso. Na disjunção, no ou, quando eu combino duas proposições, no ou, apareceu um V em algum momento no ou, resposta V. Certo? Só é F no ou, quando eu combino duas proposições na disjunção, quando ambas anteriormente saem da possibilidade de ser F e F nas duas. Então, F ou F, eu fico com F. Beleza? Abaixando aqui, ó. Acompanhe comigo a tabela da conjunção. Então, mais uma vez, aqui combinando duas proposições, tá? Professor, há situações que eu vou combinar 3 proposições ou mais? Ah, mas é mais raro. É mais raro para o nível do curso que você tem. É mais comum tu ficar sempre com combinações que envolvem 2 proposições. Mas pode ocorrer de vocês verem com 3 até, tá? E aí lembra, quando você tiver 3 proposições, na hora de listar as 3 colunas iniciais com as possibilidades de V, bem como F para cada uma, vocês terão 8 combinações, tá? 2 possibilidades para cada proposição, 2 vezes 2 vezes 2, então 8 possibilidades, combinando todas as linhas de verdadeiro ou falso para as 3 proposições. Mas se eu tenho 2, eu tenho 4, tá? Elementos, eu tenho 4 possibilidades de combinação. Então, na primeira linha, eu tenho P, Q e o P combinado com Q, tá? Primeira linha sempre é horizontal. Linha horizontal, lembre, e coluna vertical. Então, primeira linha, eu tenho P, depois Q e depois P e Q. Conjunção, ó. Circunflexo, conjunção. Ok? E aí vamos combinar agora nas demais linhas de baixo as possibilidades que surgem para P e Q, variando quando eu posso ter ambas verdadeiras, ou eu posso ter ambas falsas, ou as alternâncias, uma verdadeira, outra falsa, uma falsa, outra verdadeira. E aí eu combino com o meu P e Q agora na tabela da conjunção. Como é que fica a tabela da conjunção? Bom, primeira linha para P, bem como Q. V, ó, V. Vou pegar até meu piloto aqui para facilitar. Ó, primeira linha, V, I e V. V e V, já que eu tenho conjunção. Qual seria a resposta? Se eu estou pegando a possibilidade em que P pode ser V
bem como que pode ser V, e eu faço V e V, já que eu tenho conjunção, qual a resposta? V. Só pode ser verdadeiro, evidentemente. Né? Se de P vier uma verdade e de Q vier uma verdade, na hora que eu junto as duas com o I, eu tenho verdade e verdade, então a resposta só pode ser verdade. Beleza? Agora, na segunda linha, ó, quando de P vem uma verdade e de Q uma falsidade, quando tivermos essa possibilidade de combinação, então eu estou fazendo aqui na conjunção, circunflexo, eu estou fazendo quem? V e F. Se eu tenho uma combinação de V e F, eu tenho a mesma estrutura em que parte é verdadeira e outra parte é falsa. A resposta só pode ser o quê? A resposta só pode ser falsa. Porque se eu tenho uma estrutura proposicional em que parte é verdadeira, mas outra parte nela mesma é falsa, tudo fica falsificado. Toda a minha afirmação proposicional acaba sendo falsa ao final. Porque por mais que eu tenha dito verdade em um momento, se junto à verdade houver uma mentira, toda a minha configuração fica mentirosa, porque eu falsifiquei em um momento aquilo que estava dizendo. Então no I, quando tudo fica junto, veja que é diferente do ou. Ou é uma coisa ou outra. Mas no I, se aparecer um F junto a um V, no I, a resposta sempre final vai ser F. Tá? Então V e F, houve mentira no meio, então no final tudo foi uma mentira. Ok? Comprometeu o que era verdadeiro ali. Tá? Então V e F, F. Da mesma forma, ó, F e V vai combinar em F também. Veja que diferença forte, a forte diferença da conjunção, que é o I, para a disjunção que a gente viu aqui em cima no OU. Tá? No caso do I, tu teve a combinação de alguma verdade com alguma falsidade, a resposta final na conjunção é falso. Então F, ó, F e V, resposta F na conjunção, ok? F e V. E quando eu tiver agora uma conjunção das possibilidades de cada proposição trazer F e F, então eu tenho F e F, algo é falso e falso, então claro, só pode ter resposta falsa. Aí perceba a observação útil aqui, ó. Na tabela da conjunção, eu só tenho verdadeiro, eu só tenho uma combinação de duas proposições em que a resposta é verdadeira se ambas forem verdadeiras. Se pelo menos uma delas for falsa na conjunção, quando eu combiná-las na conjunção, se pelo menos uma for falsa, tá? Então a resposta da conjunção é falsa. E aí você percebe que no P e Q, na tabela da conjunção, para a combinação de possibilidades de V e F para duas proposições, apenas uma resposta surge como verdadeira no P e Q, que é quando tanto P traz algo verdadeiro, bem como o Q também. Se pelo menos um deles trouxer algo falso, eu tenho respostas finais falsas para a combinação, ó, de P e Q. Beleza, gente? Vamos agora à tabela da implicação. Implicação lógica, você lembra, né? Nossa setinha, o se então, se P, então Q. Então, mais uma vez, eu tenho duas proposições, listo. A primeira linha qual é? A primeira linha é o P, o Q e o P implica Q. Nas linhas de baixo, eu tenho as listagens para P e Q, inicialmente. E aí, pegando aqui essas duas colunas, né? Primeira coluna vertical, segunda coluna na vertical, da esquerda para a direita. Eu tenho as listas de possibilidades para P, bem como Q, em seus valores lógicos possíveis quando eu combino os dois. Tá? Combinando as proposições P e Q, eu posso ter ambas verdadeiras, eu posso ter ambas falsas, ou eu posso ter as alternâncias, uma verdadeira e outra falsa, uma falsa e outra verdadeira. Mais uma vez, então, quando eu tenho duas proposições, eu tenho até 4 possibilidades de combinação de V e F para as duas. Se eu tivesse 3 proposições inicialmente, eu teria 8 possibilidades de combinações de V e F para as duas. Expliquei isso mais anteriormente já. E vamos lá, bora fazer P implica Q, analisando situações em que eu possa ter uma primeira proposição como verdadeira, a segunda como falsa ou verdadeira, a primeira como falsa, a segunda como verdadeira ou falsa também, tá? Então bora lá, primeira linha. Eu tenho que ler isso aqui, gente, a cada linha, conforme a simbologia lógica que eu tenho, o conectivo lógico que eu estou usando. Aqui agora é o conectivo da implicação,
conectivo da implicação. Então, lendo a primeira linha aqui, ó, já nas combinações de V e F, primeira linha, se V de P, né? P sendo verdadeiro, portanto. Se V, então V, a resposta pode ser verdadeira. Porque vamos pensar, ó, se P, então Q, e ambos são verdadeiros, na primeira possibilidade de atribuição de valor lógico para ambas as proposições, se eu tenho que P é verdadeiro, Q também. Logo, se eu escrevo se V, então V, eu estou falando o quê? Se é verdade, ó, se é verdade, então é verdade? Sim, né? Veja que faz todo sentido dizer que a resposta é verdadeira. Porque se é verdade, então é verdade. Ora, é verdadeiro concluir isto. É verdadeiro concluir que é verdadeiro que eu tinha uma verdade antes. Tá? Então, se V, então V, a resposta é verdadeira. Vamos para a segunda linha aqui de possibilidades para P e Q como verdadeiro e falso. Nesta linha agora eu tenho a possibilidade em que de P venha uma verdade, mas em Q eu tenha algo falso. Então, como é que eu leria aqui na implicação? Eu teria se V, partindo do primeiro, então F. Então, se verdadeiro, então falso. Se algo é verdadeiro, então é falso? Não. Isso aí tá errado. Por isso ele vem e diz que é falso. Olha que coisa linda. Veja como é tranquilo você entender, tá? Se você realmente tiver uma explicação à altura, né? Então, se eu tenho de P vindo uma verdade, na possibilidade de que de P venha uma verdade, e que em que eu tenha algo falso, pensa comigo. Se é verdadeiro, então... Chega, meu piloto se rebelou. Pera aí. Piloto, volta ao normal. Aí. Se de V eu tenho P e para F eu tenho lá o meu Q, então de P vem um V e de Q eu tenho lá um F, como é que eu tenho a leitura aqui lógica para esse caso? Eu teria se verdadeiro, setinha, então falso. Se é verdadeiro, então é falso? Não, porque é verdadeiro. Então, se V, então F, no final não é uma verdade, tá? É algo falso. Percebe isso? Então, mais uma vez, ó, para ficar guardado aí na memória, se V, então F, é o mesmo que ler o seguinte, ó, se algo é verdadeiro, então é falso? Não, porque eu falei, a gente tá vendo que é verdadeiro antes. A gente viu isso aqui antes, essa possibilidade. Então, se algo é verdadeiro, então não poderia ser falso. E se for, então toda a estrutura de se V, então F, ela é falsa. Ok? Lembre-se, você vai ler a simbologia lógica, o conectivo lógico que está aparecendo como ele é. Tá? Sem implicação, lembre que é um se, então. Beleza, próxima linha, tá quase acabando aqui para a implicação. Como é que eu leio a próxima linha? E agora fica bem ligado que isso aqui é bem interessante. Ó, se algo é falso, então é verdadeiro? Se é falso, então é verdadeiro? A resposta aqui pra gente é que é verdade. Agora, qual o sentido lógico daqui? Pensa comigo. Se algo é falso, então é verdadeiro que é falso. Perceba que o que vem depois como verdade está confirmando a veracidade do que está antes. Lembra disso? É um se, então. É causa-consequência aqui. A implicação, ó. Setinha da esquerda para a direita. Então, no contrário, quando eu tiver se F, então V, a resposta vai ser V. Porque qual é o sentido? Se é falso, então é verdadeiro, que é falso. Então, se F, então V, eu estou dizendo que se é falso, então é verdadeiro que é falso. Essa verdade final aqui, essa consequência verdadeira em que está confirmando que o que estava antes é o que de fato coincide com a realidade. Uma realidade que era falsa, então eu confirmei em que, depois de um então, que o que estava antes como falso realmente era falso. É essa a ideia. Tá? Então cuidado com essa pequena sutileza da segunda linha para a terceira. Tá? Ó, na terceira, ó, se F então V, é V. Por que é V?
Porque eu estou dizendo, se é falso, então é verdadeiro que é falso. Perceba que essa leitura em cima não daria certo. Ó. Vamos lembrar de novo em cima? Ó. Se é verdadeiro, então é falso que é verdadeiro? Não, porque eu já disse que é verdadeiro. Entendeu? Por isso a resposta aqui é falsa. Na linha se V, então F. Mas se F, então V, como eu expliquei, aí sim eu vou ter uma verdade. E agora vem a mais fabulosa aqui. Vem a mais fenomenal na implicação. Se de P e de Q vierem algo falso, se tanto de P como de Q, ou duas outras combinações de proposições quaisquer, quantas letrinhas que você tenha, se de ambas vierem algo falso, bora para a leitura e compreender isso aqui. E é a mais fabulosa essa linha de combinação agora. Ó. Se F, então F. Como é que eu leio isso aqui na explicação lógica? Se é falso, então é falso que é falso? Sim, também é possível dizer isso. Por isso é verdadeiro. Eita coisa linda, observa comigo. Ó. Se algo é falso, então é falso. Ó, de novo, se F, então F. Se algo é falso, então é falso que aquilo é falso? Tudo é falso? Então sim. Logo, se F, então F também nos conduz a uma verdade. Ou seja, pessoal, na implicação lógica, se P, então Q, trabalhando as combinações de possibilidades para P e Q recebendo V, ou V em outro momento, ou F em outro momento, ou as alternâncias, eu sempre vou ter uma verdade, ó, nos casos em que depois do então, observa isso, depois do então vieram V, que são esses casos aqui, ó, esse e esse, ou no caso em que depois do então vieram o F, mas antes também tinha F, que é este último caso aqui. Eu só vou ter falso, resposta falsa no se então, no caso em que eu tenho se V, então F. É a única opção. Porque eu estaria negando uma verdade já dada como verdade, que é o se V, então F. Se algo é verdadeiro, então é falso que é verdadeiro? Não pode. Já falei que é verdadeiro ali. Entendeu? Então, se V, então F, é a única possibilidade de você ter falso na implicação lógica. Se eu tenho um se, então, eu só tenho um caso falso na combinação se V, então F. Em todas as outras eu vou ter um caso V. Se V, então V. Se F, então V. E se F, então F também. Beleza? Guarda aí as explicações, pode rever o vídeo, voltar e me rever explicando. Vamos agora à última listagem de combinações, quando temos duas proposições na tabela da dupla implicação, da bicondicional, da biimplicação, tá? São possibilidades de leitura aqui para setinha dupla. Beleza? Então pegar o piloto mais uma vez. E aí, se você compreendeu bem a última tabela aqui, possível de combinações, para o P implica que, se então. Aqui no P, dupla implicação com que, lembre como é que eu leio? É um se P, então que, bem como se que, então P. É o se então indo e o se então voltando. É só trabalhar isso daí, para analisar cada resposta aqui agora. Então, já tenho aqui na primeira coluna e na segunda coluna as possibilidades para P e Q, que ora combinam, tá, as quatro opções de ter P e Q recebendo simultaneamente valores lógicos. Eu posso ter P e Q recebendo VV, eu posso ter P e Q recebendo FF, ou eu posso ter as alternâncias entre eles. Então, tenho quatro combinações de V e F atribuídos a P e Q quando eu estou juntando eles por um conectivo lógico, tá? E aí, vamos lá. Primeira análise. Na conexão lógica aqui, eu tenho um se somente se. É dupla implicação. Então, se então indo, se então voltando. E aí, pensa comigo agora. Ó. Na primeira linha de possibilidade, tanto P tendo V, bem como Q tendo V, como é que eu leio? V, se somente se, V. Então, é se V, então V. Indo e voltando é se V, então V. E o que você viu aqui em cima, na tabela da implicação? Que a implicação de V para V
sempre tem resposta V, então aqui tá bonitinho, resposta V. Lembre que para cada linha você vai analisar como? Se um, o outro, e depois se o outro no primeiro. Tá? Porque dupla implicação, 7n, 7n voltando como tá aqui. Então é se P, então Q, e depois você faz se Q, então P, e vê as possibilidades que ali surgem no I, para poder dar a resposta. Então a primeira, ó, se V, então V, é V. E se eu volto, eu também teria se V, então V, V também, então não tem aqui a contrariedade, ambas dão V, então solução, quando eu tenho tanto P quanto Q sendo verdadeiras, proposições verdadeiras, conectadas pelo se e somente se, aqui ó, pelo se e somente se então indo, se então voltando, ambas sendo verdadeiras, na dupla implicação, eu tenho que a combinação delas dá uma verdade, se ambas vierem com verdade. Bora a próxima opção. Eu posso ter P vindo como verdadeiro e Q como falso. Então eu teria, ó, se V, então F, calma piloto, se V, então F, eu sei que é F, já da tabela anterior. E voltando, eu teria se F, então V. O se F, então V é verdadeiro. Mas o se V, então F é falso. Então eu teria falso com verdadeiro, logo nessa dupla implicação, a resposta seria falsa. Porque não foi ambas as implicações verdadeiras para eu ter uma dupla implicação verdadeira. Então, de novo, como é que eu analiso na dupla implicação? No se somente se V, então F, qual a resposta? F. Depois faço se F, então V, voltando para poder fechar minha dupla implicação. Na volta, se F, então V, é verdadeiro. Mas na ida foi falso, então teria uma ida falsa e um retorno verdadeiro. Bom, se eu tenho um F e um V, eu não posso ter V porque esse F aí está trazendo falsidade para toda a minha combinação. Lembre que na dupla implicação você faz P implica Q e Q implica P. É um I. Você vai ver a resposta para cada um juntando no I. Tá? Então, ó, se V, então F, isso é falso. E voltando, se F, então V, agora é verdadeiro. Mas eu teria uma falsidade na ida, como resposta, e uma verdade na volta. Então, F e V, resposta F. No I, que é conjunção, lembre, no I, conjunção, quando eu tenho um F aparecendo no I, a resposta final já é F, porque esse F, que no I, ele participa efetivamente da proposição, então, se eu falsifico uma proposição em parte, toda ela acaba sendo falsa, toda ela... Próxima, se F, então V, na ida, tranquilo, verdadeiro. Vamos ver a volta. Se V, então F, falso. Então, na ida é verdadeiro, na volta dá falso, então teria V e F, resposta final, falso, pois lembre, na conjunção, quando uma parte é falsa, toda a proposição fica comprometida. O I na conjunção, se houver um F ali, ele efetivamente participa da proposição. Então ele compromete toda ela com a sua falsificação, tá? Então, mais uma vez, ó, no se somente se F, se somente se V, também vai dar algo falso. Beleza? E por último agora, pessoal, eu tenho a combinação com F de P e F em Q. Então, se F, então F, na ida, verdadeiro. Na volta, se F, então F, verdadeiro também. Então, esse é um caso que eu tenho a dupla implicação com ambas as implicações, já que eu tenho dupla implicação, tá? Então, é se F, então F indo, e se F, então F voltando. Se ambas vão dar verdadeira, tanto a implicação da ida com a implicação da volta, tá? Se F, então F, verdadeiro. E voltando, se F, então F, também verdadeiro. Então é verdadeiro e verdadeiro. Não tem outra saída. Resposta, verdadeiro. O que você notou? O padrão aqui, na dupla implicação, é que quando eu tenho duas proposições e combino as possibilidades de V e F, as únicas que terão a dupla implicação, a bicondicional, tendo resposta verdadeira, são aquelas em que ambas as proposições têm o mesmo valor lógico. Veja que as duas possibilidades, a de P se somente se Q,
que tiveram resposta verdadeira foram aquelas em que tanto P quanto Q, tanto P aqui, ó, quanto Q, deixa o meu piloto se acalmar. Aqui, vamos lá. Tanto P quanto Q tiveram o mesmo valor lógico. Ou seja, ambos verdadeiros ou ambos falsos. Esses são os únicos casos em que minha resposta final para P, se somente se Q, tá, dá verdadeiro. Ok? Se a alternância entre P e Q, ora uma é verdade, outra é falso, ora uma é falso, outra é verdade, no se somente se, resposta final para isso será sempre falso. Porque quando eu fizer a dupla implicação, um se então indo e um se então voltando, um vai dar verdadeiro, mas o outro vai dar falso. E aí verdadeiro com falso, a resposta é falso. Ok? F é verdadeiro, repito, tá? E se F, então F voltando, também é verdadeiro, porque é falso que é falso. Se é falso, então é falso que é falso. Se é falso, então é falso que é falso. Ok? Lembre que o se F, então V, é verdadeiro na ida, porque, ó, se F, então V, se é falso, então é verdadeiro que é falso. Também tem sentido de verdade. Mas quando eu volto aqui, faço se V, então F, então, se é verdadeiro, é falso que é verdadeiro? Não, aí ficaria falso. Então aqui, apesar da ida de se F, então V, ser verdadeiro, a volta se V, então F, tá? Ela é falsa. E aí uma parte verdadeira com outra falsa, juntando as duas, resposta falsa, tá? No I, V e F, ou F e V, dá a resposta F. Então guarda aí, pessoal, na dupla implicação, um se somente se, eu só vou ter para duas proposições que se combinam em valores lógicos, eu só tenho resposta verdadeira quando eu tenho um caso em que ambas têm o mesmo valor lógico. Ambas são verdadeiras ou ambas são falsas. Beleza? Então tá aí, pessoal, mastigadamente exposta cada tabela verdade para vocês com combinações de duas proposições, ok? Subindo aqui para vocês verem, ó, lembrarem o caso da disjunção, do ou, o caso do i, o caso da implicação, tudo bem explicadinho, e o caso de se somente se, beleza? Dupla implicação. Em seguida, a gente começa a trabalhar, aqui eu posso pular, que foram explicações que eu já dei, eu começo a trabalhar exercícios, tá? Mas como essa aula já está um pouco longa, e eu expliquei as tabelas bem devagarzinho, bem mastigadamente, eu vou deixar para a próxima aula eu iniciar resolvendo questões aqui para vocês, utilizando a tabela de verdade para responder. Você vai ver como se aplica a tabela de verdade a estas situações, problema, em que eu tenho alguns dados, inicialmente dados para a gente, fornecidos claramente, dados claramente fornecidos para a gente, e em seguida ele dá mais uma informação final, que é aquela que a gente vê como verdadeira, e a partir dessa última final, nós poderemos, com um logo, ou portanto, concluir o que está antes como verdadeiro ou falso. Então, vem uma sequência de informações, de proposições, que a gente não sabe se é verdadeiro ou falso, mas por último ele dá uma indicando que aquilo é verdade. Por exemplo, olha esse caso aqui, ó. Jair está machucado ou não quer jogar. Eu não sei aqui o que é verdadeiro ou falso ainda. Mas ele continua e diz assim, ó. Mas Jair quer jogar. Na hora que ele bota esse mas e diz Jair quer jogar, ele está me garantindo essa parte. Essa parte ele me garantiu. Então dizer que Jair quer jogar é verdade. E sabendo que isso é verdade, eu consigo concluir o que está antes. Bom, se é verdade que Jair quer jogar, então essa parte aqui, ó, antes, quando se diz que não quer jogar, que ele não quer jogar, eu sei que isso aqui é falso. Que eu vou combinar com uma disjunção, que é um ou, com a outra proposição. E lembre, seu objetivo sempre é buscar a verdade. Então, se essa parte aqui é falsa, não quer jogar, Jair, com ou, para que tudo fique verdade, a outra parte tem que ser verdadeira. Porque quando é que eu tenho verdadeiro, resposta verdadeira no ou? Quando pelo menos um V aparecer. Porque V ou F ou V, V. Então, eu vou concluir que Jair está machucado é uma verdade. Já que ele não quer jogar, é falso. E aí, para que eu tenha uma verdade ao final, juntando este ou na disjunção, se uma parte já é falsa, eu já descobri, não quer jogar é falso, então Jair está machucado é verdadeiro. Então, quais são as verdades aqui? Jair está machucado é verdade, e Jair quer jogar também é verdade. Aí, quando ele bota aqui, logo, vírgula, aí eu vou ler os itens e ver qual é aquele que dá para mim a informação já concluída no problema. É assim que vocês vão atacar problemas usando tabela verdade. Sempre partindo de algo que ele vai te garantir como verdadeiro. Certo? E aí, a partir disso, você vai concluindo o que está antes.
Ora, se é verdadeiro que Jair quer jogar, então antes, quando foi dito que ele não quer jogar, isso é falso. E aí eu junto essa parte aqui, ó, com a outra proposição, com um ou. Então aqui eu estou combinando duas proposições. Tem uma proposição, Jair está machucado, é uma proposição, e não quer jogar é outra. Que ele não quer jogar. E eu sei quem é ele, aqui nesse caso, é claro, porque é Jair. Tá? Então não fica algo vago, é proposição realmente. Então se não quer jogar é falso, e eu estou juntando com um ou com outra proposição, e eu sempre busco a verdade, a gente sempre quer a verdade, evidentemente. Então Jair está machucado, teria que ser verdade. Para que eu tenha um V ou F. No caso V ou F, eu tenho resposta V. Tá certo? Então, por consequência, Jair está machucado, teria que ser V. Repito, para que V ou F, do não quer jogar, dê resposta V, já que minha busca sempre é pela verdade. E no ou, para que eu tenha a resposta final verdadeira, basta que uma das proposições envolvidas no ou, na disjunção, seja verdadeira. Porque V ou F, V, bem como F ou V, V também. Tá? Então, praticamente já respondi para vocês. Só que respondi um pouco rápido, já que a aula está bem avançada no tempo. E então, eu continuo, tá? A partir deste exercício resolvido. Mais para baixo tem mais algumas questões resolvidas que eu vou explicar para vocês, passo a passo. E depois passarei mais algumas como atividade, como tarefa de casa, como tarefa do lar para vossas senhorias. Certo, gente? Então, espero que tenham entendido. Podem voltar ao vídeo, ver quantas vezes quiser. E já notem por este exercício inicial aqui, bem simples, para começar, como a tabela verdade, como a tabela de verdade ou a tabela verdade nos ajudará a responder questões com esse perfil lógico. Forte abraço em todos.